Olá, bem-vindo ao podcast Uma Nova Versão na Sua Vida. Bom, vocês pediram, está aqui de volta. Vamos falar hoje sobre pensão, LOAS e também vamos interagir um pouco sobre aposentadoria. Olha, chegou tanta mensagem que eu chamei novamente o nosso amigo já, o advogado. Vamos tirar suas dúvidas e também já inscreva no meu canal, dá aquela curtidinha e marque as amigas, porque só assim nosso canal vai crescer bastante e eu estou aqui para contribuir essa nova versão para que você tenha uma melhora na sua vida, tá ok? Mas antes quero agradecer a IMA Campinas, a Alice Cardoso que fica aqui no Twitter, gerando essas imagens maravilhosas que chegam até você, tá legal? Bem-vindo, César, doutor César Blaber, bem-vindo novamente. Mas antes, quero falar, eu faço questão de falar do currículo, não, né? Do que o profissionalismo dele, que ele estudou muitos anos para chegar onde está hoje. Olha, eu me inspiro nele, viu? César Blaber, doutor César Blaber, mestre em Educação, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontífica Universidade Católica, PUC Campinas, advogado com atuação no direito público, com ênfase no previdenciário e administrativo. Ele é coordenador da pós-graduação pública na Escola Superior de Direito e também coordenador do curso da Proordem, aonde eu tive uma honra de fazer o curso lá com ele, onde eu conheci. Que fica na cidade de Campinas, sabe ali na Júlio de Mesquita, onde tem o Progresso? É ali mesmo. Se mora em Campinas, você sabe, a Júlio de Mesquita no Cambuí, o Proordem fica ali dentro. Se você quer entrar nesse ramo de direito, já se inspirou, olha, lá tem uma escola muito, muito boa que eu recomendo. Também ele é coordenador, né, da Proordem, como eu disse, e atua na docência há mais de 15 anos, ministrando cursos de pós-graduação. César, você também é autor de livro, nós falamos semana passada, né? Depois, se der um tempinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho de essa experiência de ser autor. Seja bem-vindo, viu, César? Obrigado, Mário, obrigado a todos. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Sobre os livros é interessante, eu tenho uma obra de direito constitucional, Que bacana. Uma de administrativo, uma outra que é meu coração, assim, mora no meu coração, que é decorrente do meu mestrado, a dissertação de mestrado, e eu fiz sobre refugiados, né? A inclusão dos refugiados no Brasil. E eu concluí essa obra, e tem nexo com o nosso podcast aqui, com uma cartilha de direitos previdenciários. Fiz em português e fiz em creole. Eu pedi uma tradução para creole, porque eu percebi que o povo que mais vem são os haitianos, e eles só falam creole. Não adianta a pessoa chegar no Brasil... É uma língua nativa? É uma língua nativa. Ah, não conhecia. Não adianta a pessoa chegar no Brasil e ver meus direitos estão aqui, numa cartilha em português. Não entende nada. Então, uma cartilha de direitos previdenciários na língua deles, que facilita a inclusão. Então, isso me agradou bastante, né? Essa cartilha está sendo divulgada ainda. Estou entrando em contato com as OABs, né, de diversos municípios, para implementar, porque é para beneficiar esse povo, né? O povo refugiado e imigrante. Então, e é de previdenciário e tem a ver com o nosso podcast de hoje. Que maravilha, viu? Olha, se você quer entrar em contato com o César, quer mandar alguma pergunta, já anota aí. O Instagram dele é César Blaber e também o YouTube, você pode acompanhar os vídeos dele, que é César Blaber. Ô César, mas assim, se alguém queira ter acesso às suas obras, como que faz? É só falar com você no Instagram ou tem algum site que pode estar entrando e Pode. vendo? No site da editora Arraiz, que é a editora que publica minhas obras, é uma editora de Minas, mas tem sede em São Paulo também, editoraarraiz.com.br. Você vai encontrar lá, só digitar na barra de pesquisa meu nome, César Babler, você vai encontrar todas as obras minhas lá, né? Na Amazon, se você colocar meu nome também, você vai encontrar essas obras e outras que eu fiz sozinho, né? São livros digitais que eu fiz, Me Interrupting, da interrupção do homem pela mulher em audiências, por exemplo, que é uma coisa que tem a ver com o machismo incrustado na sociedade. Tem um livro sobre isso, que é digital. Fiz um livro também chamado Das Cavernas Digitais, Mito das Cavernas Digitais, associando a Platão com a fake news agora. Então, olha, atual, hein? Esses atuais, é o Platão atual. E esses estão na Amazon, que são livros que eu fiz diretamente sem editora, digitais. Na editora Arraiz você vai encontrar esses livros físicos. Mas se quiser entrar em contato comigo também pelo Instagram, vai ser um prazer te direcionar para essas obras. Parabéns. Vamos já. Tem pergunta aqui, César. Vamos lá. A esposa... Como é? A esposa do aposentado que faleceu, se já tiver aposentada, pode receber uma pensão por morte também?
A esposa do aposentado... Vamos lá. A esposa do aposentado que faleceu. Então, o João era aposentado, faleceu. Isso. E ela já está aposentada também. Ela já tinha aposentadoria dela. Já tinha dela. Ela pode acumular? Essa é a pergunta do Romário. Ela pode acumular a aposentadoria dela com pensão por morte do marido? O marido morreu, deixou pensão. Ela pode receber os dois? Resposta é sim. Olha. Podia antes da reforma? Podia. Pode agora? Pode. Só que o detalhe agora é o seguinte. Se uma das duas for salário mínimo, ou a pensão, ou a aposentadoria, ou as duas, salário mínimo, você pode acumular livremente as duas. Agora, se as duas superarem o salário mínimo, a nova lei, a reforma previdenciária, trouxe um redutorzinho. Quanto maior é o salário que está acumulando, vai reduzindo o valor do benefício, de um dos benefícios. Antigamente, você podia receber cumulativamente os dois. O seu marido se aposentou com 5 mil reais, você recebe 4 mil de aposentadoria, recebia 9 mil. Hoje não. Sendo que os dois são maiores do que o mínimo, a lei prevê um redutor, e aí é importante que você consulte um profissional para verificar exatamente o quanto pode ser reduzido. Porque às vezes o INSS reduz mais do que o devido, ou às vezes quando nem é devido. Isso que eu ia te perguntar, se tinha erro também no Muito INSS. erro. Dá muito erro. Tá dando muito erro porque é novo, é um sistema novo ainda. Olha, pessoal, olha a dica, hein? Se você tem essa dúvida, quem perguntou foi respondido, mas as pessoas que estão nos assistindo, procure um advogado, hein? Sim. Vamos ver que se essa esposa vier a se casar novamente, ela perderá a pensão? Então, essa é boa, né? Essa muita gente pergunta, porque a pessoa está recebendo pensão do marido que faleceu. E aí a vida continua, ela conhece outra pessoa, se apaixona, Vai no bailão? vai no bailão e quer casar, né? O ano seguinte ela quer casar. Todo E ela- direito. E ela, todo direito. E ela fala, doutor, posso casar? Quer dizer, poder casar você pode, mas vai perder a pensão? Porque é isso que ela não quer também. E a resposta é não, pode casar que você não perde a pensão. Ufa, que alívio, hein? Tá livre, pode casar, pode fazer união estável, pode fazer o que você quiser. O detalhe aqui, Romário, é o seguinte. Essa mulher casou com esse outro rapaz do bailão. Esse, daqui 2 anos, 3 anos, ele infartou e faleceu também. Será? Agora é outra pergunta. Será que ela poderia acumular a pensão antiga com a pensão nova? Aí não. Aí não pode. Aí ela vai ter que escolher uma das duas. Ela vai escolher, obviamente, a maior. Casar ela pode, que ela não vai perder a pensão que ela já adquiriu do ex. Já adquiriu. Pronto. Agora, mais uma pensão, Aí não dá. porque morreu, uma viúva negra. A viúva negra. Não pode. Senão ela vai ficar vivendo, acumulando pensões na então. vida. Aí não Eu dá. acho que aí foi feito essa lei, eu acho que foi bem bolada. Certeira, hein? né? Ai, gente, olha, cada coisa, hein, que a gente passa na nossa cabeça, né, César? Olha, mais pergunta. Olha, isso é boa, hein? Quem nunca contribuiu, pode se aposentar? Ó, essa é melhor do que os 55 anos. Melhor do que os 55 anos. Falamos semana passada, hein? É. Ó, se você não viu o nosso podcast semana passada, você sabia que você pode aposentar com 55 anos? Tem umas regrinhas, mas você sabia que você pode. Ó, então acessa o nosso podcast da semana passada, digita aí aposentar com 55 anos do podcast Nova Versão, você vai ver. Bom, voltando ao assunto, quem nunca contribuiu, pode se aposentar? Pode, mas aí não chama aposentadoria. Não. Aposentadoria tem que ter contribuição. O regime previdenciário é um regime contributivo. Ninguém consegue se aposentar sem ter contribuído. Como eu disse, tem que ter carência, tem que ter contribuição. São requisitos indispensáveis do sistema. Por quê? Como eu disse lá no outro podcast, para manter o sistema, tem que ter alguém pagando para pagar os inativos. Se ninguém paga, não tem sistema. Então, Sim. o sistema necessariamente, ontologicamente, ou seja, está na natureza dele ser contributivo. Tem que ser contributivo. Mas tem gente que fala, eu nunca contribuí e estou aposentado, com um salário mínimo. Você tá. Só que o que você recebe não é aposentadoria, é benefício LOAS. O benefício LOAS, ou BPC, tem gente que chama de BPC, é um benefício assistencial. Ele não vem da Previdência. É uma ajuda do governo para você que está numa família de baixa renda. Miserabilidade. Essa pessoa que recebe um salário mínimo e chama de aposentadoria, porque eles chamam mesmo, ele não está errado, não é necessariamente aposentadoria. É o benefício LOAS, que não exige contribuição, porque tem caráter assistencial. E seria um salário mínimo? Um salário mínimo sempre.
A pessoa nunca vai ter LOAS de R$ 5.000, R$ 4.000. Nem menos. O valor, nem menos. O valor é fixo de um salário mínimo. Fixo. Interessante. Mas como que eu recebo esse LOAS, Romário? Isso. Essa pergunta é importante. Quais que são os requisitos para receber? Porque assim, todo mundo deve estar assistindo aqui falando, ó, também quero. Eu não vou mais pagar Depois nós previdência. vamos entrar as pessoas que trabalhavam na roça, que nunca teve registro. Vamos falar sobre isso também, mas concluir. Então, o LOAS exige idade ou deficiência mais miserabilidade. Então vamos entrar um pouco nesses requisitos. Qual a idade para a pessoa receber o LOAS? 65 anos. Não é 60 nem 62. É 65 para homem e para mulher. Ah, não tem diferença. Não tem diferença. 65. Então a mulher quer receber LOAS. Ah, fiquei sabendo que é 62. Não, reforma previdenciária é para aposentadoria 62. Para o LOAS é 65. Homem e mulher. Mas além disso, além da idade, tem que ser idoso 65, tem que ter miserabilidade. Tem que ser uma família de baixa renda. Sabe aquele programa do CAD Único? Sim. Que é um programa do governo federal que inscreve famílias de baixa renda. No seu município vai ter o CRAS. Você vai lá se inscrever e pegar sua inscrição no CAD Único. Se você conseguir inscrição no CAD Único, sua família é de baixa renda. O que é uma família de baixa renda? Cuja renda per capita por cabeça na família é inferior a 1/4 do mínimo. R$ 325 hoje, mais ou menos. Que ganha no máximo 300 por cabeça por na família. Tá. É baixo, é muito baixo. É baixo. É difícil viver. Imagina você que está ouvindo. Viver com R$ 325 por mês. Não dá. Não tem condições. Essa família miserável, que tem um idoso nessa família, com 65 ou mais, tem direito ao LOAS. Ah, mas e se não for idoso? O filho é autista, o filho é deficiente intelectual, tem esquizofrenia. Nesse caso também, não basta ser idoso, não precisa ser idoso. Pode ser um deficiente e família miserável. Também tem direito ao LOAS. Tá. Aí uma pergunta. Esse LOAS, ele é exclusivo para, um exemplo, nesse caso você disse que a criança está com um tipo de deficiência, vai exclusivo para a criança ou família? Não tem essa coisa, vai destinado, vai em nome da criança. O LOAS é da criança, mas o requisito para a criança conseguir o benefício é estar numa família de baixa renda. Ah, entendi. Isso não é adianta importante. o pai estar trabalhando E ganhando lá R$ 3.000, R$ 4.000. e o filho ser deficiente, vai enquadrar em outras coisas, menos o LOAS. O LOAS não vai ter. Ele pode ter Bolsa Família, outros benefícios do governo, assistenciais inclusive, mas o LOAS não, porque o LOAS exige esse requisito de miserabilidade, tá? Então é importante vocês saberem isso. Primeira providência para quem está pensando em pedir o LOAS e tá ouvindo a gente aí em algum lugar e se enquadra nesse requisito vá até o CRAS, assistência social no seu município, e se informe acerca da obtenção do CAD Único. Isso aqui que a gente está fazendo é uma prestação de serviço público. Sim. É uma utilidade pública total. Porque você que está ouvindo e não sabe disso, você tem direito de obter o seu LOAS, se você é uma família miserável, uma família bem pobre, né? É um direito seu de melhorar de vida, ascendendo com a ajuda do governo, tá? Olha, falando em LOAS, se alguém da minha família recebe o LOAS, seria possível outro membro da mesma família receber este LOAS? Olha que questão interessante, né? Eu tenho um idoso com 64 e a esposa com 63. O homem com 64 e a esposa com 63. Os dois vivem sem renda. Nunca pagaram a previdência, hoje estão numa condição de vida precária. Quem ajuda são os vizinhos ali, pessoal do barzinho, restaurante dá um pouco de comida para eles, vivem numa casinha bem simples. E aí, quando o marido completar 65, se eles preencherem o requisito de baixa renda, miserabilidade que eu acabei de falar, ele tem direito ao LOAS. Ela não. Ela ainda não, porque ela vai ter 64 ano que vem. Eles têm 64 e 63. O ano que vem, ele tem 65 e ela tem 64. Mas aí, em 2026... ela vai ter 65 também. E aí? Ela tem direito ao LOAS também ou não? Porque agora a renda dele já é um salário mínimo. Dividido por 2 dá meio mínimo. Meio mínimo de renda per capita é maior do que 1/4. Não teria direito pela miserabilidade. Sim. Só que a legislação, olha que interessante isso. A legislação diz que não computa o benefício LOAS de um idoso na renda per capita do outro idoso. Consequentemente, eles continuam com 0 de renda. 0 de renda, o marido mesmo recebendo LOAS, a esposa em 2026 também vai receber o LOAS. Que ótimo. E essa família que não tinha nada, agora vai ter 2 salários mínimos. E neste caso,
E neste caso que a criança tem uma deficiência, que a família, que, como você diz, vai direto o benefício no nome da criança, e o pai com 65 anos. Também tem direito. Aí fica com 2. Fica com 2. Ah, que interessante, que bom, né? Pode acumular. Porque a renda per capita do LOAS não se computa, o benefício LOAS não se computa para efeito de renda per capita na família. Entendi. Continua como se não tivesse nenhuma renda. Como se não tivesse nada. Só está recebendo o benefício, digamos assim. E quem recebe o LOAS se falece, deixa a pensão por morte para os seus dependentes? Então, essa questão é interessante, né? Porque se uma pessoa é aposentada hoje, a gente já falou isso no podcast anterior, se você não ouviu, vai lá e ouve, que é interessante. Se uma pessoa é aposentada hoje e falece e tem dependentes, primeira, segunda ou terceira classe, já explicamos isso no outro podcast, esse dependente recebe. Recebe o quê? Pensão por morte. Do aposentado. Sim. Agora, o senhorzinho está recebendo LOAS, idoso lá com 66 anos. A esposa tem 60 anos. Ele tem 66, a esposa tem 60. Ele recebe LOAS. Ele faleceu. A esposa vai até a agência e pede o benefício de pensão. O que o INSS vai responder para ela? Não tem direito. O LOAS não gera pensão por morte. Eu já imaginava isso, que não tinha direito. O LOAS não gera pensão por morte. Então, assim, existem algumas vantagens, porque senão desestimula a pessoa a pagar a previdência. Existem algumas vantagens em pagar a previdência, ainda que no mínimo. Uma delas, a principal, é essa. Se a pessoa aposentada falecer, deixa a pensão. Se a pessoa que recebe LOAS falecer, não deixa a pensão. Ainda que ambos sejam de um salário mínimo. Um recebe pensão, o outro não. Tem aqui 2 perguntas falando de pensão. Tem 2 perguntas aqui não referente a LOAS. Se alguém faleceu, por exemplo, em setembro de 2019 e o filho vai pedir a pensão por morte, como será calculado? Então vamos lá. Agora a gente está falando de pensão que não tem no LOAS, hein? É, diferente. Lembrando agora. que o LOAS não gera pensão, Isso, para não confundir. Mudamos. Mudamos de tema, também pensão por morte. Agora o aposentado recebia lá R$4.000 de aposentadoria, deixou a esposa e o filho. Filho menor de 21, já explicamos isso no podcast passado. Então, aposentado, R$4.000, faleceu, deixou a esposa e filho. Como que vai ser a pensão por morte antes da reforma? O óbito aconteceu antes de novembro de 2019. Quanto que eles vão receber? R$4.000 de aposentadoria, divide por 2. 2.000 cada um. 2.000 cada um. Sim. Agora, se esse mesmo senhor que recebia de aposentadoria R$4.000 morreu no dia 15 de novembro de 2019, 2 meses depois. 15 de novembro de 2019. Depois da reforma, portanto. Quanto que essa família vai receber de pensão por morte? Após a reforma, o cálculo da pensão fica assim, 50% do valor da aposentadoria, 50%. Se ele tinha 4.000 de aposentadoria, 50% é 2. 50% mais 10% por dependente. Mais 10% por dependente. Então, temos 2 dependentes, a esposa e o filho. 10% para cada um, 20%. Eles vão receber 70% do valor do benefício dele que ele recebia. Se ele recebia 4.000, eles vão receber 2.800. Então, se a pessoa morreu antes da reforma, R$4.000. Depois da reforma, 2.800. Praticamente, a reforma reduziu em praticamente 60% o valor da aposentadoria do que o segurado recebia. Enquanto antes recebia integralmente, agora reduz drasticamente. E agora, César, aquela pessoa que sempre trabalhou em roça, sabe? Antigamente, eu creio que, antigamente, é uma coisa muito vaga. Eu acho que de uns 50 anos atrás era muito comum, mais do que hoje, de não ter carteira registrada. Sim. Os pais, eles ficavam mais em zona rural, principalmente lá no interior de Minas, ô Muzambinho. E não tinha como comprovar. Naquela época eu ouvia falar que era um pouco mais fácil. Tinha uma testemunha que ia, não sei se era em audiência ou era no INSS, que conseguia aposentar. E hoje, como que é? Também tem a testemunha, esse procedimento chamado justificação administrativa, mas a testemunha não é suficiente para comprovar o tempo rural. Tem que ter o início de prova material, isso é importante. E como que vai ter? Tem que ter bloco de nota, contrato de compra e venda, algum documento que ele tinha na época, rural, que comprove que ele exercia aquela atividade rural.
Às vezes, a gente consegue juntar aí certidão de casamento, que prova lá que ele era rural na qualificação. Isso Algum já ajuda. indício tem que ter Tem que a que ter pessoa... elementos. Porque era comum, né, os proprietários, pequenos proprietários de terra, que colocavam os filhos para trabalhar. A esposa também trabalhava na lavoura, então não tinha. Como hoje nós temos o MEI, não sei se enquadra também, mas hoje nós temos o MEI, mas quando começou, porque se a pessoa está aposentando hoje, você compreende que já ela tem mais de 50, 60 anos, né? Então, às vezes a pessoa naquela época trabalhava 10 anos de idade, já estava. E aí essa é a pergunta que vem na minha cabeça, como é que vai comprovar? Né? Hoje, como você está falando, tem os meios, né? Mas... Tem. Não é tão simples assim, né? A pessoa acha, trabalhei na terra, já tenho direito. Não é tão simples, tem que ter pelo menos um elemento material ali, né? Que não é difícil, você consegue pegar esse documento. Ainda que uma declaração ali do seu empregador rural, né? Dá também. E faz também esse procedimento chamado justificação administrativa. E você justifica o tempo rural com testemunhas. Aí você pode chamar 3 testemunhas, 4, 5 testemunhas. É claro que tem que procurar um advogado para isso, Ah, né? sim. Isso tudo é feito com o auxílio do advogado. Mas é necessário entrar na justiça para requerer ou somente Não. acompanhando no INSS? Pelo INSS dá para requerer. Esse procedimento que eu estou falando, justificação administrativa, não é judicial, é um procedimento administrativo. É como uma audiência de instrução de testemunha judicial, mas lá no INSS. É uma oitiva de testemunhas no INSS, administrativa. Então, esse procedimento acontece lá, é muito bem feito, é muito bem produzido. Se suas testemunhas não se contradizerem, porque muitas vezes uma fala uma coisa, outra fala outra. Ah, você via ele na área rural? Ah, eu via na igrejinha, todo fim de semana ele estava lá, a gente jogava bola no sábado, no campinho rural que tinha. Aí a outra fala, ah, eu via só uma vez por ano, ele nunca apareceu na igreja. Aí não dá. Então as testemunhas não podem se contradizer, porque senão seu tempo rural vai ficar perdido. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que chamar a testemunha certa, né? Tem que chamar a testemunha certa. As perguntas acabaram, você que está assistindo. Aqui embaixo você pode fazer pergunta que eu repasso para o Dr. César Blaber, o nosso advogado de hoje, que está aqui no nosso podcast, no meu, no seu, de todos nós. Eu falo às vezes meu podcast, eu acho tão feio eu falar isso, meu podcast, mas é o nosso podcast. César, você tem alguma coisa para que queira falar que eu não fiz a pergunta? Porque o pessoal de casa parou de mandar pergunta, viu? Parou? Eles vão mandar de novo aqui o próximo programa, a próxima vez eu ou repasso para você ou nós fazemos mais uma podemos fazer mais. né? Podemos fazer mais. Mas talvez uma última pergunta de utilidade pública fosse assim, você que está ouvindo e ficou interessado no LOAS, né? LOAS que é um benefício que não precisa pagar. Todo mundo hoje está procurando alguma coisa para não pagar. Tem que ser miserável. E aí você é miserável, você se enquadra na família miserável, na família nas condições de baixa renda, tem o CAD único, tem a idade ou tem a deficiência, pediu e foi negado. Acontece muito. Não é automático isso, tenho direito, tenho direito. O INSS às vezes nega. Por impropriedade técnica, por equívoco, tem vários fatores que podem levar o INSS a negar seu benefício. O que você faz? Você tem 3 alternativas. Primeira, entrar com outro pedido de LOAS, deixar esse para trás e entrar de novo administrativamente. Segundo, apresentar um recurso administrativo, até 30 dias contato decisão de negativa. Terceiro, ir para o judiciário. No LOAS, hoje, o judiciário é o melhor caminho, tem sido o melhor caminho. O judiciário é mais brando, tem requisitos mais amenos, inclusive de renda. O judiciário, se a pessoa tem, por exemplo, uma pessoa que depende de... está com uma doença grave em casa, a família está comprando fralda, alimentos parenterais, isso é caro. Isso tudo o judiciário conta para fim de renda per capita e reduz a renda da família. Facilita o LOAS. O INSS não quer nem saber. O INSS não computa isso. Então, se você está nessa condição, eu acho importante você olhar para isso com carinho, ou para alguém que você conhece que tem essa condição, e oriente essa pessoa a buscar um serviço, ainda que não seja um advogado particular, um serviço da defensoria. Isso. De qualquer forma, que você consiga esse benefício para você ou para uma pessoa que você conhece que está nessa situação. Acho que essa é a dica de hoje. Ô César, acho que foi no outro podcast que você mencionou, que veio agora, sobre que agora o INSS está mais funcional, né? Que tem o meu INSS. Isso.
Eu já entrei para ver, nossa, eu já fiz tanto, vi qual a possibilidade de quanto eu vou aposentar, cada vez fica pior, mas assim. Mas ali tem algum erro? Porque é um sistema. Existe, assim, não falando que eu acho que melhorou muito. 90% do INSS que eu conhecia de uns 10 anos para cá, para hoje, melhorou muito. Assim, na minha opinião, estou Uhum. com uma vista grossa. Mas como é sistema e cada pessoa tem casos diferentes, né? É, A gente acha que não pode, né? Confiar 100% naquele sistema que mostra ali. não. Me Mas assim, explica um pouquinho é maior. um Não começo. falando mal do Não. INSS, É um mas falando começo dos muito bom. direitos. É os Os direitos. direitos. Você entra lá no INSS, meuinss.gov.br, com o seu CPF e sua senha. Naquela barrinha de busca, você já coloca lá, você está ouvindo a gente, coloca simular. Já vai vir a simulação de aposentadoria, sua aposentadoria. E ele vai projetar várias possibilidades de aposentadoria, inclusive com valores. Você vai Olha, se aposentar daqui tantos anos com tal valor. Esse sistema é bom, é bom. Então, então não preciso mais de advogado, eu vou lá e faço o pedido. Porque quando completar os requisitos, lá embaixo, na própria página, tem lá, pedir aposentadoria. Você já pode olha, clicar lá e pedir. que bom, hein? Tranquilo. O problema é, com a reforma previdenciária, o INSS não faz planejamento, porque daí também seria demais. Um planejamento é um serviço pago, é um serviço técnico. Eles não fazem isso, eles só simulam. E às vezes pode acontecer, no ano que vem, já tive cliente assim, no ano que vem você se aposentaria com R$ 1.000 a mais. Mas o INSS não calcula o ano que vem, ele calcula o que você tem agora. E aí você faz o pedido e você não projeta o seu benefício para o futuro. E de repente, se você pagasse R$ 1.000 por mês agora, o ano que vem você conseguia, até o fim da sua vida, R$ 1.000 a mais de aposentadoria. Que dá uma Que diferença dá uma diferença. imensa. Então, R$ 1.000 é 12 mil ao por ano ano. perdido, É, se não fizer esse cálculo. por exemplo, isso, às vezes mais. Às vezes mais. Porque você cai em outra regra. Como a reforma previdenciária trouxe várias regras de transição, às vezes uma regra tem um cálculo, outra regra tem outro cálculo. E o INSS calcula o que está agora. Você tem direito? Tem. Você pede lá, o ano que vem você tem direito a outra. Muito melhor do que essa. E isso o INSS não faz para você. Não significa que o INSS está errando. O sistema é bom. Ele tá calculando Ele aquilo que calcula você o que pediu dá. ali Ele agora. calcula o que dá. Então tem que tomar só cuidado com isso. O INSS é bom, o sistema é bom, é funcional, mas não é completo. E para ser completo, você precisa de um auxílio, talvez, se você precisar disso, um auxílio profissional, para conseguir projetar mais longe o seu benefício e ver qual é o melhor benefício para você em qual momento. Essa é a ideia, essa é a dica. Eu não tinha pensado nisso, viu? Essa é a dica. Eu sempre vi aquilo, assim, eu ficava meio na dúvida. Será que tá... Porque é uma máquina que você está conversando, né? Às vezes os dados se cruzam, às vezes se perde, alguma coisa nesse sentido. Como tem erros também de cibernético, algum hackeio, sei lá. Então, às vezes eu não acho que é 100%. Mas eu gostei, viu, de você ter falado isso e eu vou agora... Gente, olha, nós estamos encerrando uma nova versão da sua vida. Eu espero que tenha... que nós compartilhamos o que foi, sabe, que foi possível, né? Porque o tempo aqui é bem curtinho. Mas se você gostou, quiser que o César volte, escreva aqui embaixo. Tem alguma dúvida, pode escrever. Escreva aqui embaixo que eu envio para ele. Na medida do possível, ele pode estar respondendo nas redes sociais. Tem o WhatsApp, se caso você queira tirar dúvida com ele a esse respeito, algum esclarecimento, uma prestação de serviço, na disposição, provavelmente, na medida do possível, ele pode estar respondendo. Eu fico muito grato por você ter vindo. Mando um forte abraço pro pessoal lá da ProOrdem, que eu vou continuar lá tentando. Eu vou tirar a OAB, eu só tenho que, sabe, dar um tempinho. Eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que para tirar a carteira da ordem, nós temos que estar focado naquilo, que não adianta, porque ele é um excelente professor. Esses dias eu vi você fantasiado, dando aula, que falei, meu Deus, só poderia ser meu professor, porque ele é noveleiro, ele fala tudo sobre novela, Big Brother, fala tudo, e ele junta tudo isso numa sala de aula e faz a pessoa ficar atenta naquilo. Então ele linka o aprendizado com a atualidade, para que a gente preste atenção. Isso. Eu fico muito feliz por você ter vindo e parabéns. Muito obrigado. Romário. Eu agradeço muito pela presença aqui, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, um podcast super leve. Espero que a gente tenha passado essa leveza aí para vocês que estão ouvindo do outro lado. E vai ser um prazer estar aqui quando você convidar. Vou sempre me sentir em casa aqui, completamente em casa. É um prazer. Obrigado. Pessoal, até mais.